Muito bem, sejam bem-vindas. Que alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar conhecimento, mudança. Hoje com um assunto extremamente importante que é o segredo da mudança verdadeira. Vai me dizendo, por favor, Paty, seja bem-vinda. Cássia, me digam se vocês me ouvem, me veem bem, por favor. Ivone, seja bem-vinda. Vocês conseguem me ouvir? Me deem um joia, por favor, só para eu ir ajustando aqui, volume. Lucilene, seja bem-vinda. Me deem um ok se vocês me ouvem, se me veem bem, se escutam a minha musiquinha aqui. Tudo certo? Ah, que lindo. Então sejam muito bem-vindas. Boa noite. Hoje nós temos um assunto que é muito intenso, ao mesmo tempo profundo e que pode verdadeiramente trazer clareza, trazer consciência para nós. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada pela resposta, meninas. Dá só um minutinho para as pessoas irem entrando. Enquanto isso, nós vamos escutando essa musiquinha de fundo. Vocês conseguem ouvir a música da mudança? Me deem um ok também, senão eu tiro a música. Enquanto a gente espera mais pessoas entrarem, eu vou pedir um favor para vocês que já estão aqui. Aí no cantinho da tela tem esse aviãozinho. Se você acredita que esse assunto pode ser contribuição para a vida de alguém que você conhece, que você sabe que também está buscando mudanças na vida dela, manda esse aviãozinho para a pessoa, convida essa pessoa querida para estar aqui com a gente também, porque hoje o assunto é bastante importante e eu tenho certeza que quem estiver aqui vai sair daqui com a visão ampliada, especialmente sobre si mesmo, e vai entender o verdadeiro segredo das mudanças acontecerem na nossa vida. Seja bem-vinda, Aliana. Cris, boa noite, amor. Vamos mandando esse aviãozinho, eu também vou mandar para convidar pessoas para estar aqui com a gente e nós já começamos. Vamos lá, de aviãozinho para as pessoas que a gente ama e gostaria que estivessem aqui com a gente nesse momento. Vou encaminhando aqui, me ajudem aí também. Vamos lá. Vamos acabando, vamos lá, só mais um aviãozinho aqui e a gente já começa. Enviei para um monte de gente. Essa música é tão expressiva, quando eu mudo, tudo muda. O mundo se balança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Muito linda. Mas vamos lá, vamos começar então com quem já escolheu estar aqui. Aviãozinhos mandados e hoje nós vamos conversar sobre o segredo da mudança verdadeira. Eu trouxe minha colinha aqui, gente, porque senão eu fico falando, porque eu amo e tudo isso, só para eu me norteando aqui, para não fugir do assunto, porque é muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu queria, antes da gente iniciar a fala em si, que vocês colocassem aí para mim nos comentários, por gentileza. Quando a gente fala de mudança, que área da sua vida você tem escolhido mudar? Digita aí para mim, para eu saber que rumo nós vamos seguindo a nossa conversa aqui, para a gente ser o mais específico, mais claro possível, para que verdadeiramente esse encontro aqui hoje faça sentido para cada um de vocês que está assistindo agora ou que vai assistir essa gravação que vai ficar por tempo salvo aqui no Instagram. Então, me fala aí, que área da sua vida são os seus relacionamentos? É o dinheiro? É a sua saúde? É sua relação com o seu corpo? Sua relação com você? Sua relação com as pessoas? Eu gostaria de saber um pouquinho mais de vocês. Digita aí para mim qual que é a principal mudança que você anda buscando na sua vida nesse momento. Quando eu comecei essa minha jornada de olhar para dentro e de transformação da minha vida a partir de todo o conhecimento que hoje eu posso compartilhar por conta disso. Eu queria muita mudança, na verdade, muito mais interna, sabe? Porque se eu falar que tem grandes coisas assim, ruins que aconteceram na minha vida, não, minha vida sempre foi boa, mas foi mediana. Mas eu ficava. Tinha um lugar aqui em mim que trazia uma sensação de inadequação, que me dava insegurança, que não me permitia, às vezes, dar os passos que eu gostava de. Eu tinha vontade de dar na minha vida, sabe? Por muito tempo eu fui essa pessoa que escolhia algo, tinha uma meta, tinha sonhos,
até dava alguns passos em busca desses sonhos, mas eu não entendia por que muitas vezes eu me paralisava e eu não ia adiante. Hoje eu entendo, a partir de todo esse trabalho de olhar para dentro, de autoconhecimento que eu venho fazendo ainda, porque é um processo, eu penso que ele não acaba nunca. Hoje eu entendo o quanto estava ligado a situações que eu experimentei na minha infância, que me trouxeram essa sensação interna de insegurança, e por isso que muitas vezes eu até buscava mudanças, tinha motivação no início, mas depois eu voltava para estaca zero. É um pouco do que eu comentei no videozinho de convite para vocês hoje, aquela sensação de nada, nada, nada se esforça e aí morre na praia. E quando a gente entende e toma consciência do que é que está travando essa nossa jornada, o que é que está impedindo que a gente faça, ou seja, ou tenha aquilo que a gente sonha, tudo se transforma com muito mais facilidade. Mas deixa eu ler aqui o que vocês estão me falando. Dinheiro, relacionamento e o corpo, relacionamento, pazes com o passado. Que lindo! Parabéns, parabéns. Estamos no caminho certo. Então vamos lá. O que é importante então a gente entender? Fica com essa frase por hora. E traga papel e caneta, porque hoje nós temos um exercício, porque aqui não é só ficar blá, 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 batendo papo, não. Hoje nós vamos pôr a mão na massa e vamos já cuidar de algumas áreas da nossa vida para entender, para praticar e para verdadeiramente ter essa mudança que a gente busca, tá bom? Então seja bem-vinda, Adão, querido, quanto tempo? Seja bem-vindo, Neuza, seja bem-vinda. Fiquem até o fim, porque tem muitas surpresas no final desse nosso encontro. Mas, de novo, traga papel e caneta, porque nós vamos começar. Não vai ser só teoria, vai ser prática aqui também hoje, tá bom? Eu escolho que todo mundo saia daqui hoje uma visão diferente de si, da vida e da área da vida que escolhe mudar, tá bom? Então fiquem até o fim. A primeira frase que é importante que a gente anote aí, ou pode ser anotado só aqui, mas nada muda se nada mudar. E essa frase parece tão óbvia, mas eu ouvi uma vez de uma mentora minha, porque eu sou mentora, mas eu também tenho mentores, porque o nosso caminho fica muito mais leve e mais fácil quando tem alguém que já trilhou o nosso caminho e escolhe segurar nas nossas mãos. Então eu também tenho mentores. E uma vez eu ouvi de uma delas essa seguinte frase: o óbvio só se torna óbvio, ou óbvio só é óbvio quando ele se torna óbvio. Então parece muito óbvio que se nada muda se nada mudar. Mas quantas vezes nós, ao longo da nossa vida, estivemos tentando mudar coisas, situações, sensações, como era o meu caso, mas sendo a mesma pessoa? E uma regrinha desse nosso universo dual não tem como eu mudar o resultado da minha vida, as coisas que eu experimento, que eu vivencio, que eu sinto, se eu não mudar, se eu não for uma pessoa diferente. E o que é ser uma pessoa diferente? Ou quem nós somos neste momento? Nós somos a soma de tudo aquilo que nós mais pensamos, do que nós mais sentimos, do que nós mais falamos, do que nós mais vibramos, do que nós mais fazemos. Ou seja, eu e você estamos o tempo todo criando as experiências que a gente vivencia, criando a nossa realidade a partir de quem nós temos sido. E, de novo, quem eu tenho sido? A soma de tudo que eu acredito, dos pontos de vista que eu tenho, dos sentimentos que eu guardo. E nesses sentimentos podem ser sentimentos bem positivos, como alegria, como gratidão, como compaixão, como bondade, mas podem ser também sentimentos não tão positivos como tristeza, mágoa, ressentimento, falta de perdão, egoísmo. E a soma de tudo isso, do que a gente escolhe, mesmo que inconscientemente guardar aqui, é que está de alguma forma criando as cenas e as situações que eu experimento, que eu vivencio. Aquilo que eu acredito, mesmo que de forma inconsciente, está guiando as minhas escolhas, que por consequência estão guiando os resultados que eu tenho. E resultados, eu posso tomar como resultados os meus relacionamentos, a qualidade dos meus relacionamentos, a quantidade ou a qualidade do dinheiro, ou como o dinheiro chega até mim ou não. Nós falamos aí sobre corpo e saúde, quer dizer, quanto eu olho, a forma como eu me vejo, ou o que eu acredito sobre corpo saudável, corpo magro,
o quanto eu acredito que é difícil ter o corpo que eu escolho, ou seja, aquilo que eu acredito vai criar e vai guiar os meus resultados, porque o que eu acredito, mesmo que de forma inconsciente, grava isso também, porque nem todas as escolhas que nós fazemos, nós vamos entender que são conscientes, porque muitas vezes elas são repetição de padrões que eu aprendi ao longo da minha jornada de vida, no meu núcleo familiar, no meu núcleo religioso, no meu núcleo escolar, com os meus amigos, com as pessoas mais próximas. Quanto daquilo que eu acredito que você acredita hoje nem é mais verdade para você, mas você comprou como verdadeiro de alguém. Porque sua mãe te ensinou, que um cuidador te ensinou, seu pai te ensinou, a figura religiosa te ensinou. E não estou dizendo que é para a gente olhar para essas pessoas porque a gente aprendeu como errados, né? Como se as pessoas estivessem erradas ao nos ensinarem, mas as pessoas repassaram para nós o que era verdadeiro para elas. Quantas dessas verdades a gente comprou? Que são verdades para outra pessoa, mas que não precisam mais ser as nossas verdades. Só que aquilo que eu tomei como verdadeiro para mim, que eu posso chamar de crença, eu posso chamar de condicionamento, eu posso chamar de ponto de vista, o quanto tudo isso que eu aprendi sobre mim, sobre a vida, sobre as relações, sobre o meu corpo, sobre a minha saúde, sobre dinheiro e todas as áreas da nossa vida, o quanto o que eu aprendi está guiando as minhas escolhas e eu estou tomando como verdade algo que não precisa ser a minha verdade, mas é a verdade de alguém que me ensinou. E a gente vai repetindo ciclos muitas vezes sem estar percebendo, de forma inconsciente, e vai chamando isso de destino, a vida é assim mesmo. Não, a vida não precisa ser assim mesmo da forma como ela está hoje. Hoje é o ponto de partida para uma nova vida. O que ficou para trás, a gente pode olhar para o que já nos aconteceu e o que nós já experimentamos para aprender mais sobre nós, para dar novo significado para o que passou e criar novas situações e a vida que a gente tem escolhido. Porque sim, eu e você criamos a nossa realidade a partir dos nossos pontos de vista. De novo, para ficar fácil de entender, porque tudo aquilo que eu tomo como verdade para mim, que é o meu ponto de vista, que é o pensamento que eu mais alimento, que é mais recorrente na minha vida, a respeito das áreas da minha vida, daquilo que eu quero ser, ter ou fazer, estão guiando as minhas ações e de alguma forma vão guiar os meus resultados. Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo de uma aluna minha para vocês entenderem, para isso ficar mais palpável, não tão teórico, para a gente entender um pouco mais do que eu estou falando de porque o meu ponto de vista ou aquilo que eu acredito é tão importante nos resultados que eu tenho, sejam eles resultados na minha vida ou situações que eu experimento e que eu vivencio. Porque quem a gente tem sido até hoje criou a vida que a gente teve até hoje. E se você quer que a sua vida seja transformada, alguma área da sua vida seja modificada, não dá para você continuar sendo a mesma pessoa. E, de novo, o que é ser a mesma pessoa? É ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, os mesmos sentimentos e emoções, as mesmas falas. Não dá. O Einstein tem uma frase que cabe muito aqui, que ele diz assim, insanidade é você fazer todos os dias as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. E quantos de nós fica esperando do externo a mudança que não acontece internamente? E quantos de nós não recebe as mudanças ou não permite que a vida seja transformada e que as mudanças nas áreas que a gente escolhe aconteçam porque a gente só não entendia que era a partir de um ponto de vista que eu tenho. Quem falou que gostaria de mudança do dinheiro, por exemplo, se faz agora a seguinte pergunta: o que você acredita sobre dinheiro? Ou o que você aprendeu ao longo da sua jornada de vida, talvez no seu núcleo familiar, sobre dinheiro? Como é que era lidar com dinheiro na sua família? Era um assunto que era leve ou era um assunto que era sempre pesado? Porque muito, de novo, do que nós experimentamos hoje, que de alguma forma é escolha nossa, mesmo que a gente nesse momento não acredite nisso, porque muitas dessas escolhas foram feitas de forma inconsciente, baseada em aprendizados, em memórias, em situações vividas. Mas eu tenho agora nas minhas mãos a chance de fazer uma história diferente, de criar uma história diferente, mudando o ponto de vista que eu tenho a respeito daquilo. Então,
É a pessoa que falou sobre dinheiro. O que você aprendeu sobre dinheiro? O que dinheiro significa para você? Quantos de nós aprendeu que dinheiro é a raiz de todo o mal? E se eu acredito que o dinheiro é mal, eu posso fazer vários movimentos ao longo da minha vida para trazer mais dinheiro, para fazer mais dinheiro, mas se eu tenho essa informação inconsciente de que ele é mal, a minha mente entra escolher algo que é ruim, ou escolher que a minha vida seja mais tranquila, ela de alguma forma vai escolher a tranquilidade, que é não ter dinheiro, porque se ele é o mal, eu não quero ser má, entende? Parece algo tão bobo, tão sutil, mas, de novo, o que nós acreditamos sobre tudo na nossa vida é o que está criando a vida que a gente tem hoje. Então, de novo, não importa quem você foi até agora, que escolhas você fez, o que você passou para chegar até aqui, importa as suas escolhas aqui por diante. E o quanto você escolhe verdadeiramente estar presente para aquilo que você acredita. Presente para os seus pontos de vista. Porque, de novo, os seus pontos de vista estão criando a realidade que você experimenta hoje. Tudo que você foi ou acreditou até hoje criou essa realidade. Se você quer que mudanças aconteçam, as mudanças precisam acontecer na base, na raiz do problema ou da situação que você quer mudar, que é o que você acredita sobre isso. Quem falou que gostaria de melhorar os seus relacionamentos, como é que era o relacionamento dos seus pais, por exemplo? Como é que eles lidavam com os desafios do dia a dia? Se faça a seguinte pergunta: o que eu acredito sobre relacionamentos? Que é difícil? Quantos de nós, eu já escutei 1 milhão de vezes isso nos treinamentos, nos atendimentos, mas são duas pessoas muito diferentes, com criações muito diferentes, por isso que é muito difícil se relacionar com alguém. Oi? Verdade que isso é verdade. Pode ser verdade que são pessoas diferentes, mas por que pessoas diferentes não podem se dar bem? Não podem ter uma vida leve? Não podem ter uma relação tranquila? Não podem ter uma relação harmoniosa? De quem a gente está comprando essas mentiras de que tem que ser difícil? De quem a gente está comprando as mentiras de que vai existir sempre muito atrito? Que duas pessoas diferentes vão se chocar? De quem nós estamos comprando tanta mentira? Porque a gente foi aceitando a partir das nossas experiências, das experiências da nossa família, dos nossos pais, dos nossos cuidadores, a gente foi comprando um monte de mentiras, bem entre aspas, que eram verdade para eles, e tomando como verdade para nós. E aí as nossas escolhas hoje se baseiam em pontos de vista que não são verdadeiros. Comece a questionar os pontos de vista que você tem, aquilo que você acredita sobre dinheiro, sobre saúde, sobre corpo, sobre beleza, sobre relacionamentos. Comece a questionar. Será que eu aprendi isso porque faz sentido de verdade para mim ou porque eu estou trazendo e repetindo experiências que eu já tive ao longo da minha vida, ou que meus pais tiveram, ou que eu tive na escola, ou que eu tive com os meus amigos? Porque a gente vai comprando o tempo todo, gente, o ponto de vista das outras pessoas. E aí vai tomando decisões a partir desses pontos de vista. De novo, de novo, de novo, eu vou falar 1 milhão de vezes. Nem sempre de forma consciente. Quem em sua consciência é ter escassez de dinheiro, de amor, e é querer se sentir inseguro, inadequado como eu me sentia? Quem em sua consciência vai querer ficar doente, não estar no peso que gostaria? Ninguém. A questão é que, na grande maioria das vezes, não é consciente. E é por isso que muitas vezes as mudanças que a gente escolhe não se sustentam. É por isso que muitas vezes a gente está muito motivado a fazer, a ser, a ter aquilo que escolhe, mas aí no meio do caminho vai desanimando. Daí aquilo que eu queria não chegou do jeito que eu queria, não deu certo, aí eu desanimo e volto para a estaca. Não estaca zero, porque a gente não sempre aprende ao longo do caminho, não volta para o zero, mas volta para aquele padrão anterior. E é por isso, porque não está presente o suficiente e não entendeu, ou até hoje não sabia que quem guia as minhas escolhas e as suas escolhas é o seu inconsciente, ou não necessariamente o seu inconsciente, mas os pontos de vista que você tem que algumas vezes são inconscientes. Então, se você quer mudanças verdadeiras na sua vida, duradouras, a minha sugestão e o meu convite é: comece a questionar tudo que você acredita que você aprendeu. Nem tudo é verdade. Pode ter sido verdade até hoje, pode ter feito sentido para você até hoje,
mas pode não fazer daqui para frente. Você pode fazer novas escolhas agora de forma mais presente, consciente, a partir do que é verdadeiro para você. Não do que era verdadeiro para o seu pai, para sua mãe, para sua tia, para o seu irmão, para sua irmã, para o seu cachorro, para o seu papagaio, para o seu periquito. Estou fazendo graça, mas é por isso, porque a gente vai, ao longo da vida, comprando um monte de histórias de todo mundo e tornando verdadeiras para nós. E é por isso que muitas vezes a gente não sustenta as nossas escolhas e volta para o padrão antigo. Então, meu convite é que a gente esteja tão presente para perceber quando a gente está entrando em padrões que não são nossos. Porque os resultados que a gente quer mudar dependem da mudança que acontece aqui. Na nossa forma de nos enxergar, na nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar a vida, de enxergar o dinheiro, de enxergar as pessoas. No quanto a gente foi acreditando no difícil. Quantas vezes a gente usou ou ouviu a palavra, isso é difícil. Emagrecer é difícil. Fazer dinheiro, ganhar dinheiro é difícil. Mudar de emprego é difícil. Fazer uma transição de carreira é difícil. Ter um relacionamento positivo, saudável é difícil. Cara, quantos difíceis a gente foi comprando como verdadeiros para nós. E se eu acredito que isso é verdadeiro, é assim que a minha vida vai ser. Simples assim. Simples de entender. E não é simples de viver, mas precisa de disposição, disponibilidade. Porque, de novo, fica com a frase do início desse nosso encontro. Nada muda se nada mudar. Não tem. Não existe a mínima chance da nossa vida ser transformada, ser modificada, ser muito mais leve, muito mais incrível nas áreas que a gente tem escolhido, se nós continuarmos a ser a mesma pessoa. Nada muda se você não mudar. Porque quantas vezes também, ao longo da minha jornada, assim, da minha experiência de vida, eu ficava, mas minha vida vai melhorar, vai mudar quando meu pai me tratar diferente. Quando a minha relação com fulano for diferente. Quando... Gente, vamos entender uma coisa? Para sempre. Nada externo muda se o interno não mudar. Se eu ficar esperando a vida ser incrível a partir das situações que eu experimento, da ação das pessoas, do comportamento do outro, eu vou passar uma vida inteira esperando. E a vida é tão incrível, ela é tão maravilhosa para a gente ficar esperando que o externo mude para daí a gente escolher ser feliz, que o externo mude para daí a gente mudar. Não se permita mais estar nesse lugar. Chega de ficar nesse lugar de esperar o externo. Comece por você. Você quer que a sua relação melhore, mas o fulano é que é o problema. Sempre o fulano que é o problema, né? Eu adoro isso. Porque eu também achava isso. Eu também apontava o dedo para um monte de fulanos, dizendo foi do fulano é o problema. Comece por você. Comece a dar aquilo que você quer receber de volta. Você quer que a sua relação seja mais equilibrada, mais harmoniosa? Seja a harmonia dessa relação. Porque quando você muda, é uma segunda frase. Nada muda se nada mudar, mas tudo muda quando você muda. Tudo muda quando você muda. O que significa esse tudo muda? Significa que o mundo vai ser cor-de-rosa, vai ser azul, vai ser tudo perfeito? Não. Porque esse mundo de dualidade, ele sempre vai ter dois lados. Sempre vai ter o bom, o ruim, o belo, o feio, o alegre, o triste, sempre vai ter. Mas, você pode escolher entre belo e feio, entre bom e ruim, onde você quer colocar a sua atenção. E quando você muda, tudo muda porque você começa a enxergar as coisas, as pessoas, as situações e a você mesma com outros olhos. Então, mesmo que o mundo esteja desabando, você não vai mais olhar para aquilo como, nossa, o mundo está desabando, que horrível. Porque você é outra pessoa. Você vai olhar para aquela situação que pode ser delicada como que possibilidade de aprendizado, de crescimento existe nessa situação. Não mais como, vida, céus, azar, olha o que acontece comigo. A gente para de olhar para as coisas como problemas e desafios e começa a olhar para as coisas como possibilidades. Possibilidade da vida ser mais incrível ainda. Possibilidade de mudança, possibilidade de melhora, possibilidade de transformação. Então eu saio desse lugar de, vida, céus, por que comigo? E entro no lugar de, para que isso está acontecendo comigo? Para me ensinar o quê? Para me mostrar o quê? Que possibilidade está escondida no que eu estou chamando de desafio aqui? Deixa eu ler um pouquinho o que vocês estão me falando aqui, gente.
Nada muda se nada mudar. É sobre isso, amor. Sobre isso. O que mais aqui? Tudo muda quando você muda. Que lindo, é sobre isso. Se a gente guardar essas duas frases e levar para nossa vida, não tem como a vida não ir se transformando. E entendendo que aos poucos, um passo cada dia, sabe? Porque às vezes a gente entra nessa jornada linda de olhar para dentro, de perceber as mudanças acontecendo e acha que é assim, ó, da noite pro dia, que amanhã você vai acordar, vai sair dessa live hoje, vai fazer o que precisa ser feito, vai tomar as decisões que precisa tomar e amanhã, nossa, a vida é toda diferente. Não. A vida vai continuar caminhando, as pessoas vão continuar levando a vidinha delas, algumas conscientes, outras não. Mas sim, pode ser muito diferente o dia de amanhã, a partir das suas novas decisões, a partir da sua escolha de mudar o seu olhar sobre si, sobre o outro, sobre a vida. De mudar, de estar presente e consciente para os pontos de vista que estão guiando as suas escolhas hoje. Porque quantas vezes a gente quer uma relação, mas aí fica, mas isso não é para mim. Isso não dá certo. Isso não funciona. De novo, é difícil demais. Corta! Ó, olha aqui, olha aqui. Olho no olho. Corta da sua vida a palavra difícil. Quanto a vida já pode ser muito mais leve se você tirar do seu vocabulário a palavra difícil. Porque o que é difícil? Algo é fazer algo diferente, escolher a mudança, escolher ser outra pessoa. É difícil ou é diferente? Será que é difícil ou é só um caminho diferente que você precisa escolher? Será que verdadeiramente é difícil ou é só um treino diferente que você tem que fazer? Será que verdadeiramente é difícil ou é só a mudança do olhar que você precisa ter sobre você, sobre as coisas que você quer mudar? É difícil ou é diferente? Vamos tirar essa palavra difícil do vocabulário. Que a gente esteja mais presente e consciente de agora em diante para cortar, dar um cancelado cada vez que você se pegar falando ou pensando que algo é difícil para você. O que é difícil para o Filho de Deus? Por que é difícil para alguém que é imagem e semelhança da fonte criadora? Onde está a dificuldade, se não só na minha cabeça e na sua cabeça? Bora. Bora ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Uma frase tão linda do Gandhi é isso. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E no seu mundo também. Porque às vezes antes eu entendi essa palavra, essa frase do Gandhi como algo que eu tinha que ver a mudança fora. Você é o seu próprio mundo. E você é a criadora e a criadora do seu próprio mundo. Então bora ser a mudança por você. Pela pessoa mais incrível e mais importante que já existiu na sua vida, que é você. Bora buscar essa mudança. Uma pergunta que eu trago aqui também, que eu deixo aqui pra gente pensar é: quanta mudança eu e você somos capazes de suportar para ter a vida que a gente tem escolhido? Será que no primeiro desafio, lembrando que vão existir desafios nesse caminho, porque fazer algo diferente, mudar, exige de nós disponibilidade, exige de nós novas escolhas, novos hábitos, novos pensamentos, novas palavras. Isso pode dar um pouquinho de trabalho, mas não é difícil, só é diferente. E quanto a gente está verdadeiramente disposto a suportar essas mudanças para viver a vida incrível que a gente veio para viver? Porque eu vim para viver uma vida incrível e você também veio. Talvez a gente tenha acreditado até agora que não, porque a vida é dura mesmo, a vida é sofrimento mesmo. Não! Não precisa ser. Não precisa ser. Por tudo isso também a gente aprendeu com alguém que a vida era assim. A gente aprendeu. E eu posso desaprender e fazer novas escolhas, ter novos pontos de vista, novas crenças. Crenças que me levem para a vida incrível que eu estou buscando ter. Deixa eu ver o que a Cris Linda diz aqui. Um pouquinho cada dia. É sobre isso, Cris, exatamente. Exatamente. Porque eu lembro no início dessa minha jornada, eu tinha pressa de mudar as coisas, eu tinha pressa que as coisas acontecessem. Porque eu falei, agora eu já entendi, agora eu tenho pressa, eu não quero mais perder tempo. Pra que a pressa? Para chegar onde? Até porque é sobre isso, é um pouquinho cada dia. Porque são quantos anos nós viemos carregando crenças e pontos de vista que nós aprendemos e só agora nós estamos
entendendo talvez, ou olhando com outro olhar para nós e para isso que a gente acredita. Então é uma mudança gradual, mas mesmo que seja 1 grau de mudança por dia, em um ano foram 365 graus diferentes, 365 novas possibilidades da vida ser mais incrível do que ela é. Porque às vezes a gente acha que para mudar tem que fazer um esforço, tem que ser algo muito grandioso. Às vezes mudar é fazer isso aqui, ó. Eu mudar 1 grau de onde eu estou olhando. Porque aí, para onde eu estou vendo agora, eu estou só enxergando desafio, enxergando problemas. E se eu mudo 1 grauzinho no meu olhar, eu enxergo uma outra possibilidade. Eu paro até de enxergar aquilo que eu estou experimentando como problema e estou entendendo que ali tem uma grande possibilidade de mudança para minha vida. Como a Lu diz, o mundo muda quando eu mudo. É sobre isso, amor. É sobre isso. Não tem como ser o contrário. O mundo mudar primeiro para depois eu mudar. É sempre de dentro para fora. Não tem como ser o contrário. Então, quanta mudança a gente está disposta a ser, a suportar, com disciplina, com disponibilidade, para ter a vida incrível que está esperando a nossa escolha. Essa vida incrível já existe. Ela está esperando nós sermos pessoas diferentes para termos essa vida diferente. Porque não dá para continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, com as mesmas ações, mesmos comportamentos, mesmas falas, mesmos pontos de vista e querer que a vida mude. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma aluna de um dos treinamentos. Ela tinha uma questão com a mãe dela. E ela não entendia por que tudo que a mãe dela pedia, ela dizia sim, ela não conseguia dizer não para essa mãe. Mas ela ficava muito desconfortável e com raiva dela mesma. Cada vez que ela fazia coisas que a própria mãe podia fazer por si, mas ela acabava resolvendo e fazendo pela mãe, depois ficava com um chicote na mão, se chicoteando e dizendo, mas por que de novo eu fiz isso? Ai, que coisa, eu deixo de fazer as minhas coisas para fazer dela. E depois ela fica ainda sendo ingrata. Era essa a visão dessa aluna. Ai, minha mãe ainda é ingrata. Depois ainda fala que eu não faço, que eu não ajudo, que eu não faço por ela. Mas ela faz. Pelos meus irmãos, ela faz um monte de coisa. E para mim, ela não faz. E eu não sei, não consigo falar não. E aí ela foi entendendo ao longo do treinamento, ao longo dos nossos encontros ao vivo, foi olhando para dentro, foi entendendo o porquê daquele desconforto, até ela perceber que não tem nada de errado em falar sim para a mãe, tá bom? Não é sobre isso, gente. É falar sim quando a gente quer falar sim. Não tem nada de errado sobre isso. O, eu não diria que tem errado falar sim quando você quer falar não, mas a gente não precisa de tanto desconforto. Se eu falo sim para o outro falando não para mim, isso é desconfortável. E a gente não veio aqui para ficar desconfortável. A gente pode sim fazer pelo outro aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que faz sentido para nós, aquilo que o outro talvez não consiga fazer sozinho, a gente pode ajudar, ser contribuição. Mas fazer tudo pelo outro e trazer peso para você e dizer sim para o outro quando você queria dizer não, às vezes pode ser muito desconfortável. E para essa aluna era muito desconfortável. Até que eu, fazendo as aulas, entendendo que o que eu vejo fora está refletindo algo que eu estou sendo, ela entendeu o quanto aqueles sims que ela dizia para a mãe dela era porque ela queria ser vista, porque em algum momento da jornada de vida dela, da infância dela, ela entendeu por algumas situações que a mãe não gostava dela o suficiente, porque não fazia as coisas por ela, fazia pela irmã e pelo irmão não fazia por ela, cuidava mais dos filhos dos irmãos do que dos filhos dela. Então, para se sentir vista por essa mãe, para se sentir amada por essa mãe, ela dizia sim o tempo todo, porque ela queria validação. E não tem nada de errado em fazer pelo outro, em fazer por amor e com amor. Mas é pesado demais você fazer porque você quer que o outro valide quem você é. A pessoa mais importante que mais tem que validar você é você mesmo. Se a gente fica esperando validação do outro, a vida fica muito pesada. A vida fica muito difícil. Aí cabe o difícil nesse sentido, mas porque nós estamos criando dificuldade. Porque a vida não é difícil. E ela não foi feita para ser difícil. Mas quem cria o peso das coisas é o nosso julgamento das coisas. A gente sofre muitas vezes ou entra em situações que trazem peso para nós, primeiro porque a gente compra mentiras ou verdades do outro para nós, como se fosse a nossa verdade, e porque a gente julga situações, porque as situações que a gente experimenta no nosso dia a dia
A situação em si, ela não é boa nem má. Quem vai julgar e vai dizer se é bom ou ruim, baseado nos nossos pontos de vista, nas nossas crenças, somos nós. A gente que rotula algo como ruim, rotula algo como bom, a partir das nossas crenças, dos nossos pontos de vista, que muitas vezes são aprendidos, nem são nossos. Então, meu convite hoje é para que a gente vá se desapegando do que não é nosso. Que a gente vá se desapegando do que a gente aprendeu e que não serve mais pra gente, que não está permitindo a mudança verdadeira na nossa vida. Que a gente, como extensão da fonte, como parte da imagem e semelhança de Deus, não é possível que a gente veio aqui para ficar tendo uma vida mediana, miserável. Eu não acredito nisso, gente. Não acredito nisso. Eu acredito na grandiosidade do ser que eu sou e que você é. Mas que só não está experimentando isso ainda porque está acreditando demais no falatório dessa mente que foi, de novo, que foi aprendida. Não é quem você é, não é quem eu sou. Não é mais a verdade para mim, talvez não seja mais a verdade para você. Porque você aprendeu, então vamos deixar aí. Vamos devolver essa verdade para o dono dela e viver a nossa verdade, o nosso saber. Deixa eu ver o que a Cris diz aqui. Essa necessidade de validação acaba com a autoestima. Muitas vezes ela não vê. Completamente, amor. Você tem toda a razão. Porque a gente fica esperando do outro, que também tem um monte de questões com ele, né? A respeito dele, um monte de pontos de vista, um monte de crença sobre ele, sobre o mundo, sobre nós, sobre eu e sobre você. E a gente fica esperando que alguém que talvez nem se conheça direito valide quem a gente é. E muitas vezes não vem mesmo. Porque a forma como o outro nos enxerga não é quem nós somos. O outro nos enxerga a partir das lentes dele. Dos pontos de vista que ele tem, o que ela tem, né, que a outra pessoa tem. E a gente quer que ela enxergue a nossa grandiosidade. Pra quê, né? Quanto isso nos diminui? E o quanto, enquanto a gente precisa da validação, a gente se diminui. Porque aí, para o outro me validar, eu preciso ser quem ele espera que eu seja. E aí eu mudo quem eu sou, eu diminuo quem eu sou para caber na validação do outro, na expectativa do outro. É justo comigo? É justo com vocês? Para mim não parece justo. Me diminuir. Já fiz muito isso. Muito, porque eu fui muito essa pessoa que precisava de validação, especialmente a validação do meu pai, validação da minha mãe. Eu precisava muito disso, especialmente do meu pai. Pra quê? Se ele é quem ele é, ele enxerga da forma que ele sabe enxergar, para que eu preciso da validação do outro? Mas quantos de nós vive ainda nesse looping, nesse lugar, e aí, de novo, a vida vai ficando pesada, vai ficando chata, e a vida não veio para ser chata e para ser pesada. Mas a mudança que a gente escolhe precisa partir de nós, não do outro. Não do outro. Porque, de novo, você é a fonte criadora da sua vida. E você cria a partir daquilo que é verdadeiro para você. Então, de novo, meu convite hoje aqui é: o que é verdadeiro para você? Então, agora, antes da gente ir para um exercício que eu quero fazer, porque eu falei que hoje ia ser mão na massa, não ia ser só aqui blá 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 e teoria, a gente ia fazer exercícios juntas, ia sair daqui de forma diferente, ou pelo menos enxergando alguma área da vida de forma diferente. Então, para quem pegou papel e caneta, agora é a hora. Se você não tem papel e caneta, ok, faça esse exercício mentalmente, depois você, como sugestão, é um convite. Depois você faz esse exercício de novo, para todas as áreas da sua vida que você quer uma mudança. E o exercício é bem simples, mas ele é muito poderoso. Presta atenção no seguinte, ó, daqui por diante você vai notar isso quando você falar ou quando alguém falar algo para você. Geralmente, para não dizer 100% das vezes, mas em 99,9999% das vezes, a frase que vem, ou a palavra que vem depois de um mas, é o que é a verdade para você. É o que é aquilo que você... A verdade para você não. É aquilo que você acredita sobre a situação ou sobre o que você está falando. Por exemplo, uma frase muito comum. Ah, eu queria muito emagrecer, mas... Olha o que vem depois do mais. Na minha casa ninguém me ajuda, mas pagar uma academia é muito caro. Mas... Ou seja, você diz que o que você quer é emagrecer, que é o começo da sua frase. Mas o que vem depois são todas as desculpas e os pontos de vista que você usa para não ter aquilo que você quer. Para não ser aquilo que você quer. Porque verdade que é verdade. Tá, a academia é cara.
Tem rua para você caminhar, para você correr. Tem um monte de vídeo no YouTube que ensina a fazer exercício em casa. Eu queria tanto ter mais dinheiro, mas ganhar dinheiro é muito difícil. Então, você quer, mas o que você acredita de verdade é que é muito difícil. E se o que você acredita é que é muito difícil, essa sua crença vai guiar as suas escolhas, as suas ações e, no fim, o resultado de você não ter o dinheiro que você gostaria. E quando eu não tenho como resultado, o resultado é aquilo que eu acredito, esse resultado valida o que eu acredito. Ou seja, ter de fazer dinheiro é muito difícil, aí eu escolho profissões ou escolho ações que não vão trazer o dinheiro que eu gostaria, aí minha mente vai dizer, tá vendo como é difícil? O resultado valida o que eu acredito, isso vira um círculo vicioso. Enquanto eu não estiver consciente e presente para mudar essa informação, para virar essa chave, eu vou ficar nesse círculo e vou achar que a vida é assim mesmo. Porque eu, sabe a música? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou sempre assim. Carolina! De novo, hoje está na sua mão aqui, ó, na palma da sua mão. A chance de fazer diferente na sua mão, porque você vai tomar as rédeas da sua vida na sua mão hoje. E vai começar a fazer escolhas a partir do que é verdadeiro para você. Não mais a partir do que é verdadeiro para os outros, que você aprendeu. Comece a questionar. Então, qual que é o exercício? Pense numa área da sua vida que você quer mudar. Seja seu corpo, sua saúde, seu dinheiro, suas relações, seu trabalho, seu negócio. E escreva aí. Eu quero isso, mas o que vem depois aí? O que somente diz depois disso? Eu quero um relacionamento mais harmonioso, ou eu quero ter um relacionamento, mas hoje está muito difícil. Quantas vezes eu ouço das minhas alunas assim, mas está difícil encontrar homem, está difícil encontrar uma mulher disponível, um homem disponível, alguém que queira relacionamento. Verdade que isso é verdade? Ou verdade que isso é um ponto de vista seu? E que você pode mudar agora, tomando consciência dele. E é isso que a gente vai fazendo ao longo da nossa jornada com os treinamentos, com os métodos que eu compartilho. Porque é isso, é trazer. Eu só consigo mudar aquilo que eu tomo consciência de que existe em mim, na minha mente. Eu não consigo mudar aquilo que eu não sei que existe. E é para isso que servem essas aulas, os encontros, os treinamentos. Para trazer consciência para nós. Porque tudo que é exposto à luz, eu tenho possibilidade de mudar. Enquanto eu estiver lá inconsciente, guardadinho na minha cachola, um monte das gavetinhas da minha caixa preta, isso vai continuar guiando as minhas escolhas e eu vou chamar isso de, ok, Deus quis assim, o destino é assim mesmo, a vida é assim mesmo. E é todos esses blá 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 que a gente se fala, todas as historinhas que a gente se conta para justificar a nossa não escolha. Não escolha pela mudança. A nossa não escolha por fazer diferente. Então, de novo, só você pode fazer diferente, pode escolher diferente, pode fazer o que precisa ser feito, o que se requer para que sua vida seja transformada. Cuidado com os mas. Cuidado com os mas, não. Fique atenta e atento ao que vem depois do mas. Para que você mude, transforme essa informação que vem depois. Porque é isso que está impedindo, muitas vezes, de você ter o resultado que você escolhe ter. É isso que mostra para você o que vem depois da palavrinha mas. Que mostra para você o que você tem acreditado até hoje. Mas que não precisa mais ser a sua crença a partir de hoje. E agora o meu convite é que a gente faça um exercício juntos para nós finalizarmos esse encontro. Se você puder, nesse momento, sente-se de forma confortável, feche seus olhos. Respire lenta e calmamente. Respire e solta. Respire e solta. Vai se conectando com você, com esse ser grandioso, infinito e limitado que você é. Isso. Se conecta desde o topo da sua cabeça até a sola dos pés.
Vai ouvindo a minha voz e conforme fizer sentido para você, vai se permitindo experimentar, vivenciar tudo de bom, de belo e de verdadeiro que esse exercício pode trazer para você. Hoje nós vamos tirar do nosso corpo, das nossas sensações, tudo que a gente já chamou de difícil, tudo que a gente acredita que é difícil. Imagine que agora no seu coração, na região do seu coração, se forma uma linda e brilhante bola de luz. E essa luz vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho, vai se expandindo. Expandindo, expandindo, expandindo. Só dê esse comando para essa luz. Se expanda, se expanda, expanda, expanda. Para além do lugar que você está, da sala, do quarto onde você se encontra. Para além da sua casa. Para além do seu estado. Expande, 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 expande. Para além desse país. Para além desse planeta. Expande, expande, expande essa energia. Expande, expande essa luz dessa energia. Isso, expande, expande para além do universo. E junto com essa luz, com essa expansão, vai permitindo que vá embora todos os medos, todas as inseguranças, todas as mágoas, os sentimentos negativos, tudo que está te prendendo, te impedindo de ser, de ter, de fazer, de receber, de saber o que é verdadeiro para você. Expande, 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 expande. Devolve tudo que você comprou, todas as mentiras que você comprou ao longo da sua vida, a seu respeito, a respeito da vida, a respeito do dinheiro, a respeito da saúde do seu corpo, a respeito dos relacionamentos. Expande, 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 devolve. A quem pertence todas essas crenças? A quem pertence todos esses pontos de vista? A quem pertence tudo que você aprendeu sobre você, que te impede de ser, de receber, de saber, de perceber o ser grandioso, ilimitado e infinito que você é? Devolve ao remetente com consciência e com amor. Isso. Interessante ponto de vista, que minha mente tem esse ponto de vista de que eu sou insegura, de que eu tenho medos, de que as coisas são difíceis. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que a minha mente tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que todos tenham esse ponto de vista. Tudo bem se até agora isso fez sentido para você, mas agora escolhe deixar aí. Para que o ser grandioso, o seu saber, que é só seu, que vai te levar à vida incrível que você tem sonhado, que você tem buscado, que você tem escolhido. Isso, desapega do que não é seu, do que não te serve mais. Mudança é escolha. Mudança é decisão. Mudança é energia e é ação. É pedir o que você deseja, mas ser a pessoa que vai experimentar isso. É agir como uma pessoa que sabe que essa vida incrível já está disponível para você, que você é capaz de alcançar. Onde você coloca a sua atenção, a sua energia, o seu foco, cria mais do mesmo para você. Então que tal, daqui por diante, escolher colocar sua energia nas possibilidades, naquilo que você escolhe, naquilo que você deseja e sonha, e não mais nas dificuldades, ou no que a sua mente diz para você que é uma dificuldade, ou no que você aprendeu ao longo da sua jornada de vida que era dificuldade. O que se requer para que de hoje em diante você olhe para as possibilidades. Quem você precisa ser para ter essa vida incrível que você tem escolhido e tem sonhado? O que você precisa fazer? Que decisões, que escolhas você pode escolher tomar agora para ser a mudança que você tem buscado na sua vida e na vida das pessoas que você ama, com as quais você convive? Que mudança você pode ser para mudar o mundo? Primeiro o seu mundo, para depois todo mundo do seu entorno.
Quem ou o que pode ser contribuição para essa mudança, para suas escolhas, para a vida que você está buscando ter, para a vida que você escolhe ter, para a vida dos seus sonhos, para a vida grandiosa, o ser infinito, divino que você é. Eu sou poder, eu sou consciência, eu sou possibilidade, eu sou alegria, eu sou gratidão. Eu sou poder, eu sou consciência, eu sou alegria, eu sou gratidão, eu sou possibilidade. Eu sou um ser ilimitado e grandioso. Tudo é possível para mim. O que mais está disponível para mim que eu sequer tenha considerado? O que mais é possível que eu penso que é impossível, que se eu perceber e receber, vai criar a vida incrível que eu tenho sonhado? Eu faço o que precisa ser feito. Eu tenho disponibilidade para mudança. Eu escolho fazer diferente. Eu escolho ser diferente. Eu escolho pensar diferente. Eu escolho fazer o que se requer para ser a mudança que eu busco na minha vida. A mudança verdadeira que nós viemos aqui hoje buscar. Ela acontece quando você muda os seus pontos de vista. Quando você muda as suas crenças. Especialmente sobre si mesmo. O que se requer para que você seja cada dia mais apaixonada, mais apaixonado por você? O que se requer para que você se ame cada dia mais? O que se requer para que você faça escolhas que tragam a mudança que você tanto requer para o seu dia a dia, para a sua vida? Quem ou o que pode ser contribuição nessa caminhada? Quem ou o que pode ser contribuição para a mudança que você tem pedido? Pedi e obtereis. Sim, essa é uma lei universal. Mas ela pede de você ação. Peça, mas haja no sentido de ter, de ser, de fazer aquilo que se requer. Quem você escolhe ser de hoje em diante para ter a vida incrível que está disponível para você. O que você escolhe fazer de hoje em diante para ter a vida incrível que você escolhe ter. Tudo na vida vem a mim com facilidade, com alegria, com amor, com glória. Eu sou poder, eu sou controle, eu sou consciência, eu sou a escolha, eu sou a possibilidade, eu sou a alegria, eu sou gratidão. Devagarinho, vamos retornando. Quem sentir, digita aí pra mim como é que você sentiu fazendo esse exercício. Como é que você tá agora? Está mais leve do que quando que chegou? Está mais decidida a ser a mudança por você? Você está na escolha de viver a vida incrível que está disponível para você. Fazendo o que precisa ser feito. Fazendo o que se requer para que isso aconteça. Estando aberta para receber, para perceber as possibilidades que surgem a cada momento na minha e na sua vida. Mas que pede a nossa atenção, a nossa disposição e a nossa presença. E eu falei que para quem ficasse até o fim aqui, eu tinha umas surpresas nos presentes. Então, o primeiro presente. Assim que acabar essa aula, essa live, esse encontro, eu convido você aí no post, que é o convite para esse encontro, que está escrito lá, um post falando sobre os segredos da mudança verdadeira. Coloca lá em uma palavra. Por que valeu a pena você estar aqui? Que aprendizado você leva daqui? Todo mundo, perdão, que comentar esse post
vai receber um presente. Não é sorteio, é todo mundo. Comentou lá no post, de novo, o post que está no meu Instagram, e tem uma foto dizendo o convite da aula de hoje, o segredo da mudança verdadeira. Então vai lá e digita, comenta porque valeu a pena estar aqui, comenta numa palavra porque fez sentido para você, o que você leva desse encontro. E todo mundo que comentar vai ganhar um presente muito especial e surpresa de mim, tá bom? E outra surpresa e outro convite que eu tenho para fazer para vocês para quem sentir, para quem fizer sentido de continuar essa jornada, de usar as ferramentas, de ter mais técnicas, de olhar para si, de ser a mudança por si. Quem quer se dar esse presente de ter a sua vida transformada num caminho validado, assim como eu falei no início do nosso encontro, que hoje eu posso ser contribuição de alguma forma na vida das pessoas, porque eu tenho e tive muitas pessoas que contribuem na minha vida. Tenho e tive muitos mentores que seguram nas minhas mãos, porque já fizeram o caminho que eu quero fazer. Então, esse é o meu convite. Se fizer sentido para você, se você sentir aí de eu poder continuar esse caminho com você, tenho de novo aqui esse convite, com meu coração explodindo de alegria e de emoção, de trazer para vocês o método Linda, que foi lançado há uns 20 dias, que é um treinamento que é gravado, são várias aulas com técnicas, com parte teórica, com muita prática como essa de hoje, para trazer mais expansão do nosso olhar sobre nós primeiro, porque nós mudamos o nosso mundo para depois mudar o mundo lá fora e mudar os nossos resultados. Então, se fizer sentido para você, vem para o Método Linda, vai ser um prazer ter você com a gente. As aulas, como eu disse, elas são gravadas, mas nós temos ao longo de 3 meses juntas encontros ao vivo para tirar dúvida, para fazermos exercícios aqui ao vivo, para ter essa conversa olho no olho. E tudo que eu compartilho ali no Método Linda são as ferramentas, os conhecimentos que vem transformando a minha vida nos últimos 15 anos. Eu fui filtrando tudo que faz mais sentido para mim, para colocar ali naquelas aulas com todo o meu amor, com todo o meu coração. Então, se você escolhe continuar esse caminho, fazendo o que precisa ser feito, se essa for a sua escolha, fica esse convite. Para quem quiser, nós temos um grupo no WhatsApp onde eu vou compartilhando conhecimentos, insights, consciência, para quem está nessa jornada de mudança. Se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, que além de você poder entrar no Método Linda, lá também eu compartilho outros presentinhos, outras surpresas. Então, depois também comenta aqui nessa live. Eu mando o link do WhatsApp para você, mas o link do Método Linda também está na bio aqui do meu Instagram. Então, se você sentiu que esse é o seu momento, que faz sentido para você estar junto com a gente, que já está caminhando com esse método Linda. E Linda por quê? Linda é um acrônimo, ou seja, as letras elas têm um significado. O L de liberdade de ser quem você é e não mais quem você foi se transformando ao longo da vida para caber na expectativa dos outros. Com independência emocional e muito autoconhecimento, muito amor próprio, muita autoestima, e é por isso que me se chama Linda. Então, quem sentir, tem o link aqui na minha bio. E eu tenho um presente ainda mais surpresa. Como essa semana é semana de Dia dos Namorados, e eu verdadeiramente acredito que o seu maior namorado ou namorada é você. Que a pessoa mais importante da sua vida, você já entendeu a partir de hoje, se você ainda não tinha tido essa clareza, é você, e que só você pode fazer por você, e se dar esse presente. Então, por ser Semana dos Namorados, e eu entender que você é a pessoa mais importante da sua vida, o valor desse treinamento do Método Linda, por tudo que eu entrego lá, é quase nada, é R$ 397. Mas nessa semana dos Namorados, você tem R$ 100 de desconto. Então, é só 297, ou você pode dividir até 12 parcelas de R$ 30. R$ 30 para mudar a sua vida. Fica aí nas suas mãos, é um convite, tá bom? É um convite porque eu sei o que tem ali dentro daquele método, eu sei o quanto tudo que eu compartilho ali tem transformado a minha vida. Então, fica aqui um convite para você, se escolher mais por você, escolher fazer o que se requer, e eu pudesse, de alguma forma, contribuição nessa sua jornada, eu te vejo do outro lado, no Método Linda, tá bom? Então, tem o grupo do WhatsApp, 3 recadinhos finais, ó. Tem o grupo do WhatsApp, que você pode entrar para ir recebendo as informações dessas aulas quando elas acontecerem. E lá sempre tem surpresas diferentes. Então, digita nessa live, depois que acabar, eu quero, para você receber o link do grupo. Tem no link da minha bio,
você encontra a inscrição para o Método Linda. E o terceiro presente é, acabou essa live, vai lá no post, não na live, no post, está escrito lá o segredo da mudança verdadeira e comenta com uma palavra porque fez sentido você estar aqui. Você também vai ganhar um presente bem especial do meu coração para o seu coração. Tá bom, gente? Então, beijo gigante. Foi uma honra e um prazer poder ser contribuição nessa noite. Eu espero verdadeiramente que você saia daqui decidida a ser a mudança por você. A ser a sua melhor namorada, seu melhor namorado, te dar de presente a continuidade dessa transformação que começou aqui essa noite. Eu tenho certeza que já começou. Que se você estiver mais presente, mais atenta, daqui por diante você vai prestar atenção em tudo que você aprendeu e que não te serve mais e vai devolver com consciência e com amor. Deixa eu só ver mais que recadinhos tem aqui. Gratidão da Paty, gratidão da Cássia, suas lindas. Eu que agradeço a presença de vocês. Só eu posso fazer diferente. É sobre isso, Cássia. Isso vale para cada uma de nós. Só a gente. Ninguém pode fazer por nós o que nós podemos fazer, né? A mudança que a gente quer na nossa vida tem que partir de nós. A mudança, seja ela em que área da vida a gente quer, precisa partir de nós. Gente, um beijo gigante do meu coração pro seu. E para quem escolheu o Método Linda, nós nos vemos do lado de lá. Vai ser uma honra gigante ter você com a gente nessa jornada. Beijo gigante do meu coração pro seu. E até o nosso próximo encontro. Com mais compartilhar, com mais transformação, com mais escolhas para mudança na minha e na sua vida. Beijo, gente, do meu coração para vocês. Beijo. Ivone, obrigada por compartilhar seu conhecimento. Obrigada a você também por escolher estar aqui, né? Porque de nada serviria eu compartilhar se ninguém quisesse ouvir. Então, parabéns pela escolha de estar aqui, de escolher ser a mudança e obrigada também pela presença de vocês, gente. Beijo gigante. E ó, manda essa live, mesmo depois de acabar, para alguém, se fez sentido o que você ouviu aqui, porque ela vai ficar por poucos dias no ar. Então, perdão. Manda para as pessoas que você ama e que podem se beneficiar desse conteúdo aqui hoje também. Tá bom, gente? Beijo gigante, gente. Fica com Deus.